podcast Entre Vinhos e Outros começando, e hoje o assunto por aqui é o Chile. Vamos bater um papo com Gonzalo Castro, diretor técnico e enólogo da Barão Philippe de Rothschild, e aqui comigo também Márcia Lopes, que tem cadeira cativa já aqui no podcast. Vocês já viram aí umas 3 entrevistas com ela, sommelier da Vila Porto Vinhos. Bem-vindos, obrigada. A gente que agradece, como sempre, né? Obrigado a você. Podemos filosofar sobre a vida? Totalmente. Estão preparados para as minhas perguntas? Sempre. Sim, bem. Gonzalo, diretamente do Chile, segunda vez em Vitória. Sim, Já comeu a moqueca capixaba, totalmente. Maravilhoso. harmonizada com Sauvignon Blanc chileno. Exato, com Sauvignon Blanc Mapo. Mapo, prestem atenção no Mapo, gente. Nós vamos falar aqui especificamente sobre esses vinhos, mas Sauvignon Blanc do Chile, tem que ser do Chile, presta atenção. Do Chile. É a harmonização perfeita para a moqueca capixaba. Fantástica. Testada e aprovada. Testada e aprovada, e esse é um assunto que sempre vem à tona, né, quando a gente fala de harmonização, porque existem as harmonizações culturais no mundo todo, né? Exato. Bacalhau com vinho português. Exato. Chablis com ostra. Isso. E aqui, então, em Vitória, moqueca capixaba com Sauvignon Blanc do Chile. Quem não é aqui do Espírito Santo, façam esse teste de harmonização. Gonzalo, testado e aprovado. Você trouxe alguns vinhos da linha Mapu, né, que a Vila Porto já trabalha. Sim. E aí agora a gente tem um lançamento Um segmento especial dentro da Barão, exatamente. que chama Terra Sagrada. Exato. Exato. É um lançamento de uma produção bem limitada deste vinho, que primeiro a família ha decidido lançar somente em 3 países. No Brasil, Alemanha e no Japão. Somente porque tem parceiros que são bem legais e tem uma relação bem cercana. E porque creem que a marca Mapo vai caminhando bem nesses 3 países. E isto é uma produção mais arriba em qualidade. São videiras bem específicas também, não? Porque tem país, tem Carignan e também depois tem um Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Carmener. Mas para a gente organizar a casa, a gente está falando diretamente, né, desses rótulos novos, mas eu iniciei falando da Barão Philippe de Rothschild. Quando a gente fala Barão Philippe de Rothschild, a gente já lembra de Bordeaux, de Chateau Monton de Rothschild. Isso. E aí, como é que isso foi parar no Chile? Tem como assim, você fazer essa introdução? Porque muita gente vê os rótulos, faz até um link, acha que é França, mas a gente está no Vale do Maule, né? Isso, mas, bom, a família Rothschild, e lá, especificamente, a baronesa Philippine de Rothschild, a filha de Barão Philippe de Rothschild, arribou no Chile em 1996. Primeiro para criar o projeto de Alma Viva. Mas em 1998 ela volta no Chile porque ha estado enamorada de os vinhos de Chile, principalmente da Cabernet Sauvignon. Ela cria seu próprio projeto familiar em 1998 e pouco a pouco cria mais, primeiro um blend, depois um Cabernet Sauvignon, Carmener, Sauvignon Blanc, Chardonnay. E depois ela crê que Chile tem muito potencial e compra uma nova fazenda no sul do Chile, na Valle del Maule. Por quê? Porque lá é uma terra muito linda, muito diferente que ela antes produzia na Vale del Maipo. E lá encontra terruños, território, terroir muito específicos,
para produzir principalmente diferentes castas. Y en el año 2020 eu falei com a família de que eles tinham a casta País e a casta Cariñán já plantada na vinícola e eram castas videiras muito velhas, de mais de 100 anos. País tinha mais de 100 anos e Cariñán mais de 70 anos. Então, o que acontece é que eu falei com eles de participar primeiro na Associação Vinho. Você está no projeto desde quando, Gonzalo? É de 2017. Entendi. Mas houve uma necessidade, assim, essa partida dela para lá foi já querendo expandir os negócios? Já foi? Sim, porque seu pai, primeiro, depois de França, ele criou Opus One na Califórnia, com um joint venture com Roger Mondavi. Mas ele era um visionário sempre. E a baronesa, que era uma atriz de teatro, quando seu pai morre em 1988, ela tem que voltar de New York para tomar a direção da vinícola Barão Philippe de Rothschild. Mas ela também foi uma visionária que creia que devia continuar como seu pai, expandindo o negócio da vinícola em outro país. Ela pesquisou Argentina, Austrália e Chile. E finalmente decidiu por Chile, pela beleza do Cabernet Sauvignon, principalmente na Vale do Maipo, ao início, por o clima e porque a paisagem, a gente, tudo, ela caiu namorada. Eu acho que também, assim, para nós ficar claro, né, a trajetória dela, mas eu acho que não foi um caminho tão fácil, que ela tem aquela frase icônica, que é fazer vinho é muito fácil, isso é difícil os primeiros 100 anos, né? Não foi já nada. fica assim, declarado que o que ela encontrou, o que vinha pela frente ali, embora, né, ter conquistado já, e a gente ter essa referência até de alma viva, mundo afora, né? Não foi nada fácil, porque ela foi quem começou e abriu a possibilidade do vinho chileno para vender ao estrangeiro. Que nos 90, o vinho chileno não estava sendo exportado, ou muito pouco, não? Ou rótulos mais baixos em preço. Mas rótulos de vinho de alta qualidade não era. E ela foi quem abriu ao mundo inteiro quando ela abre a alma viva por os negociantes. E a qualidade do vinho chileno começou a montar. E hoje eu creio que o vinho chileno está entre os top qualidades de vinho no mundo inteiro. E o mundo todo consumindo vinho chileno. É isso. Que eu digo brasileiro. Isso, mas no Brasil eu creio que as pessoas gostam muito do vinho chileno. Sim. Aprendemos a beber com o Chile, né? A gente aprendeu a beber com o Chile, graças a Deus, né? Aprendemos a beber com o Chile. Márcia, para amarrar então, você consegue explicar para a gente essa linha da Barão Philippe de Rothschild, que vocês trabalham da Vila Porto Vinhos? Mapu seria o quê? Uma linha de entrada? Exatamente. A gente tem a linha Mapu, que é a linha de entrada. Logo depois a gente tem a linha Reserva. E a gente vai direto para a linha Terra Sagrada. Essa linha é uma linha que a gente vai estar fazendo um lançamento dela, porque disponível no Espírito Santo nós temos 2 rótulos já completamente disponíveis, e dentro de mais 20 dias nós teremos os outros 3 rótulos disponíveis, que aí sim, o Chardonnay, o Cabernet e o Carmener. E aí, para a gente entender, Alma Viva e Epu é outra coisa. Outra coisa diferente. É outra região, nós estamos falando de outra região, outro projeto. La Vale del Maipo
E é uma parceria também, que é 50% da família Rothschild e 50% da família de Concha e Toro. Então, também é outra região, outra vinícola, outro enólogo, tudo diferente. Então, nós não estamos falando sobre uma vinícola pequenininha, familiar. Não é uma Exato. operação pequena, né? Embora ontem eu tive a oportunidade de provar a país de vocês, se eu não me engano, a produção é pequena, 10 mil garrafas. 10.000 garrafas. Que aí a gente já pode considerar que é limitado. É limitada, bem limitada. Esses rótulos, vocês estão... esse projeto é só para enviar aqui para o Brasil, só para trazer para nós ou não? Não, Alemanha, somente para 3 países. que você falou, Sim. Alemanha... Alemanha e Japão. Sim. E Brasil. Gonzalo, eu vejo o Chile um grande produtor de vinho, mas ele é também um grande negociante, vamos dizer assim. Ele parece que estuda o mercado mundo afora porque é um grande exportador. Então, uma pergunta curiosa, né? Eu vejo alguns rótulos que algumas vinícolas fazem que é só para atender determinados países, né? Eles parecem que entendem melhor até do paladar aquilo que é mais comercial em determinados países e não para consumo. Então, duas perguntas. O que é que os chilenos consomem? Se eles consomem o que vocês produzem ali, o que o Chile mesmo produz, e essa questão dessa exportação, né? É um grande negócio, isso é uma grande economia para o país? Primeiro, os vinhos que pessoas em Chile consomem são vinho chileno, porque é bem positivo, não, para a indústria, para a vinícola, que as pessoas consumam no vinho chileno, que são bem orgulhosos da produção de vinho. Mas agora tem um consumo per capita de 11, 12 litros per capita ao ano. E também pessoas pouco a pouco vão montando em qualidade, né? Antes era vinho mais econômico, agora vai mudando um pouco. E sim, e por la exportação é o mais importante para as vinícolas chilenas, porque atualmente mais ou menos é 80% da produção de vinho chileno que vai à exportação. Mais ou menos, 80%. É muito? Muito importantíssimo. Um número extremamente significativo de importação. Sim, totalmente. Mas queremos todas as vinícolas montar também em qualidade, porque antes era mais... Não ser reconhecido só pelo volume e preço baixo. Sim, mais volume, preço barato. Sim. Mas agora o desafio é fazer vinhos que vão montando em qualidade e também em preço, sem dúvida, mas também com preço assequível, mas criar vinhos com mais potencial que pessoas do mundo inteiro vão reconhecer também a qualidade do vinho chileno. E como número, a economia do Chile, o negócio de vinho é aproximadamente, eu creio, 1,5, 2% do produto interno bruto. E não é grande, porque a mineria... Pela conta a gente parece que seria mais, né? Não, sim, mas a mineria, salmão, floresta e outros. Mas, em termos de imagem do país, esse é o mais importante. E como que vocês conseguem esse preço tão competitivo? Esse preço que a Márcia comentou assim, né? Que é um preço imbatível praticamente quando a gente compara com até outros países da América do Sul. Sim, mas eu creio que é um paraíso bendecido por Deus. Sim, vamos concordar. Que é um facilitador ali, né? Vitivinícola até, desse manejo de vocês. Porque não tem chuva. O rendimento é maior. Não tem chuva durante o crescimento e maduração de los caixos, não? E tem muito sol. É um clima mais ou menos que, vamos a dizer, quente,
mas tem muita variação de temperatura entre o dia e a noite. Tem mais ou menos 20 graus em verano. O dia pode ter 30 graus e a noite vai ter 10. Necessita Ideal também. Mas a uva adora, né? As uvas adoram isso. Também isso faz que sem chuva, sol, uma boa variação entre dia e noite, tem uma maduração espetacular e também tem pouca pressão de pragas. Eu acho que isso acabou encantando muito os franceses, porque eles passaram lá por toda a questão da filoxera, né? Se você viu as notícias, hoje, 2024, a coleta de Europa é um desastre. Tem chuva durante toda a primavera e ainda no verano. Aquecimento global aí, né? Na Itália menos, mas também. Arrasou a chuva com videiras, não me lembro, um mês antes. Mas Espanha também tem chuva e França, muita chuva. Teve uma outra notícia que bombou, acho que semana passada, que foi de vários viticultores franceses que estavam destruindo seus vinhedos porque o consumo estava caindo e essa questão toda também Essa é uma crise global, né? Do clima, né? Sim. Qual que é a sua opinião, Gonzalo, sobre isso? Assim, há uma certa polêmica, né? Dizem que os jovens estão bebendo menos, por isso ninguém quer mais. Ali a Europa não quer mais trabalhar com vinho, estão migrando para outras culturas. Não, eu creio que primeiro que o vinho é cíclico, porque cada 30 anos há uma situação mais difícil de vendas de vinho. Eu me lembro no Chile, 1985, agricultores arrancaram mais de 45.000 hectares de videiras para o vinho. E o preço em 1982, por 1 quilo de uva no Chile, foi $1. Olha, peso chileno. Vontade de destruir mesmo. Totalmente. Plantar limão. Se você viu também a crise na Europa, não me lembro, 1980 e algo, não? Também foi de crescimento, o custo de litro de vinho foi fatal. Mas sempre se há crises, não? Normal, né? Normal. Importante que também agora eu creio que os jovens são menos querendo ter menos complicação, sim? O estilo talvez de vida esteja mudando também. Está mudando, mas eu creio também é nossa responsabilidade, a Márcia, a minha, você, de fazer coisas mais acessíveis, mais coisas, não qualidade de somente dulce, não, mas a comunicação de fazer de uma maneira mais simples, mais entretenida, didática para os jovens. Agora eu digo que se um jovem me pergunta sobre é melhor Cabernet, Carmener, isso eu digo, beba que você gosta. Agrada mais. Agrada mais. Não importa se é Cabernet, Carmener, Sauvignon Blanc, não importa. Você gosta e beba isso. Então, creio que nós também temos responsabilidade de facilitar a vida aos jovens e fazer tudo um pouquinho mais simples. Bom, se pessoas querem profundizar mais, têm que estudar ou algo mais. Por el dia a dia, eu creio que temos que fazer mais entretenido. A gente tem esse dever educador, né, Márcia? O que você acha? Eu acho também que está acontecendo esse movimento de não só o jovem ele tá bebendo ou menos, ou produtos menos alcoólicos, mas eu acho que o vinho ele passa por uma perspectiva, principalmente no Brasil, né, que você, para consumir um vinho, você tem que estar dentro de um restaurante. E isso afasta esse público jovem que está passando por um processo seríssimo de reposicionamento de carreira, de vida.
Então, quando a gente pensa esses bares de vinhos, onde você tem um balcão, onde você toma vinho, onde o jovem se sente confortável para olhar e ter essa facilidade de acesso, porque se você só toma vinho dentro de um restaurante com um prato, com esse serviço e com esse custo, a gente não está falando com essas pessoas e também não está falando de aumentar essa base de consumo. Tudo isso afasta, né? Exato. Então, existe uma questão de linguagem, claro que existe, de que vinho é um produto diário. Né? Muitas vezes acontece até das próprias pessoas que consomem, são as primeiras a afastarem os jovens. Não, isso não presta. Ele cria uma régua aqui e fala, se ele está nessa faixa de consumo, ele diz que tudo que está abaixo não presta. E a própria questão também do só consumir no frio, também isso é muito forte ainda, né? Só esfriou, tá bom para um vinhozinho. Como se não pudesse beber o vinho quando está quente, né? Na praia, e esse mundo está bem piscina. perto de não existir tão cedo, porque a gente só está falando desse, não só um aquecimento, mas um desequilíbrio, né, global. Então, a gente, se pensar que vai tomar no frio, em Vitória, a gente vai ter um sério problema para tomar vinho. Mas isso que você falou é bem pontual mesmo, né? Eu acho que o jovem ele tem um outro tipo de necessidade, né? Cabe a nós a mudar aumentar essa base de forma. consumo, senão a gente continua falando para as mesmas pessoas. Sim. Como é que a gente aumenta essa base de consumo? Se o consumo ficar restrito a restaurantes, com pratos e um serviço, a gente tem um problema. Onde está esses wine bar? Sim, que também. é o serviço informal, onde eu não vou colocar uma taça de cristal de R$60. Não. Onde a gente tem um outro tipo de consumo e um outro tipo de vinho. Para aumentar essa base de consumo, senão a gente continua falando para as mesmas pessoas, dos mesmos vinhos. Sim. Excelente, Márcia. Eu acho que é interessante também pontuar, porque quando saem essas notícias e fica assim, as pessoas ficam, meu Deus, a profissão está em risco, meu Deus, vamos destruir vinhedos, e agora o que vamos fazer? Mas na Europa também eu acho que isso é mais forte, porque é a oportunidade desse novo mundo de países como o Chile, o Brasil, que tem 3 litros per capita, né? Já falando do Chile, 11 litros, a gente Eles aqui estão quase com 40, nada. assim, para eles diminuindo, Eles têm mas estão margem. 40. Eles têm margem para descer, né? Isso. Então a gente não devia estar preocupado com eles, a gente devia estar preocupado com o nosso. Em aumentar o nosso. Exatamente. Eu acho que isso migra ali de cultura. Totalmente. E também de pouco a pouco com os jovens também de ensaiar, provar, testar variedades novas. País, Cariñá, vinho laranjo, que os jovens possam também sentir que há coisas novas. Né? Não, aqui a gente fez uma pesquisa recente, eu fiz, até dei ela no jornal. O vinho mais consumido em Vitória é a Cabernet Sauvignon e é a chilena. Eles fazem questão que seja Cabernet Sauvignon também do Chile, apaixonados, declarados. Mas também é um trabalho de formiguinha, a gente tem feito isso, as pessoas têm tentado aí provar outras coisas. A Márcia tocou num ponto, nós aprendemos a beber vinho com o Chile. Né? Deus abençoe o Chile, somos muito gratos ali pela essa oportunidade de acesso que o Chile vinho trouxe. Bom e barato e hoje com maior diversidade de tudo, né? Acessível. No entanto, muita gente que não tem essa facilidade em provar coisas novas, né, essa cabeça um pouco mais aberta, fica ali às vezes só no reservado. E vou te perguntar sobre o reservado, até porque também o Chile declarou há um tempo atrás que ia tirar o termo reservado dos rótulos, né? Explica pra gente o que é o reservado, Gonzalo, que eu nunca ouvi essa explicação de um chileno. Não, está bem. Infelizmente, eu creio que gran reserva é um término muito manoseado, não? Mal usado. E que as vinícolas chilenas também hemos utilizado irresponsavelmente, porque não tem a denominação de origem como na Espanha, que tem reserva por uma criança em barrica, certos anos, meses, todo, não? O Chile, 20, 30 anos antes, se utilizou mais com responsabilidade, porque é um vinho mais qualitativo, você vai pôr gran reserva. Se é um vinho médio ou reserva, sim? Mas agora, qualquer
vai utilizar termos se é que você... Ficou bagunçado. Eu quero vender mais e eu vou utilizar reserva e o vinho vale R$30. É uma responsabilidade das vinícolas chilenas. Porque como a gente fica com essa teoria, né, da Espanha, onde funciona-se muito bem, de que reserva tem um tempo determinado de passagem por madeira, às vezes... Onde um grão reserva só é declarado em safra excepcional. Exatamente, também, né? Também. Tempo de cave. Outra perspectiva, exatamente. Sim. E aí quando a gente pega o reserva, às vezes ele nem passou por madeira, né? Sim, normalmente, mas hoje não é necessariamente que tenha um passo por carvalho. Tem um passo por madeira, chip. Infusão. Por isso eu creio que pouco a pouco, ou no futuro, quizás a palavra reserva já não vai indicar nada. Não, eu acho que dá para dividir assim também, né? Para rótulos do Novo Mundo, de fato, não é um indicativo de muita coisa. Não. E a própria Espanha, eu acho que vem revendo até esse tempo, porque eu acho que eles ficaram com muito vinho em estoque, porque para ser um grão reserva, como que você faz girar essa mercadoria 6 ali? anos para você conseguir lançar no mercado. Ele tem um valor agregado destinado a um tipo de público. 6 né? anos. Que 6 capital anos. que uma Esse vinícola tem, Sim. né? Para poder. Sim. Estão falando de forma geral. Mas agora não temos mais reservado. Não precisa mais se preocupar com isso. Ou o reservado ainda vai continuar nos assombrando. Vai. Todo mundo bebeu reservado em algum determinado período, né? Sim, não, se hoje eu creio que também existe. Eu creio que também tem que ter a responsabilidade de dar a qualidade. Se você utilizar um vinho para reserva, depende, não sei, eu creio R$100. Não, eu creio que pode ser, não? Ou que cada país vai acabar descobrindo a sua própria finalmente, maneira, né? Porque o vinho também ele traz um certo glamour, né? Então vamos supor, eu já provei vinhos de chip, de madeira, que eram bons vinhos, Sim, eram sem excelentes dúvida. vinhos. Mas eu vou perder todo o glamour da barrica de carvalho e dizer Sim. que o vinho passou por 6 meses em infusão de chip? Né? Não é bonito, né? Vamos Mas ficar podia ser mais honesto porque é uma relação de consumo. Porque você desmistifica, eu acho que podia dizer o que está sendo utilizado. Porque faz com que o consumidor... Porque se a gente está falando de um produto que está sendo comercializado, eu tenho que saber todas as informações sobre ele. Porque isso ajuda, muitas vezes, a pessoa a falar, nossa, todo grão reserva é melhor do que um grão reserva. Você fala, se fosse na Espanha, isso seria um dado baseado na realidade. Quando a gente está falando... Que é referência. Exatamente. Aqui você pode tomar um reserva, que não faz diferença nenhuma para um grão reserva. E por quê? Porque eu acho que em algum momento, cada país, né, vai acabar descobrindo qual é a sua maneira. A gente vai colocar uma denominação de origem, vai ser tempo de barrica, vai ser tonelada por hectare, vai ser o quê? Isso. Eu acho que Não talvez irrigação. fique aí uma questão para o pessoal do marketing trabalhar isso de uma forma melhor, né, para poder explicar isso para o consumidor, que fique ainda glamouroso. Vai ser um trabalho de décadas. Aproveitando, falando de trabalho de marketing, eu peguei o flyer aqui de vocês ontem, estava na degustação com vocês, no Preferido, e aí houve uma discussão lá na mesa em que eu estava, onde a gente percebeu clima mediterrâneo, Vale do Maule. Aí, geograficamente, a gente estava tentando, eu falei, não é possível, onde está o mar Mediterrâneo nesse mapa, nesse filete aí do Chile? Por que clima mediterrâneo? Ela deixou a pegadinha para o final, não, entendeu? eu creio que vamos ter, normalmente, um Chile, antes, os professores da universidade, estou falando, eu estudei 25 anos antes, não? Professores da universidade falavam que Chile tinha um clima mediterrâneo. Por quê? Porque não tinha chuvas em verano, setembro, somente concentradas em inverno e que tinha um clima templado, sim? Sem umidade, sim? Compreende? Você lembra? Normalmente eles falavam lembrando Espanha, sim? Uma referência. Como referência, mas agora eu creio que temos que começar a cambiar. Entendi. E dizer é um clima templado, sem chuva. É um clima
privilegiado, Privilegiado, sim. Onde até o uso de inseticidas, pesticidas, Sim. de forma geral, nem é, né? Nem bem-vindo E ali. quizás agora existe um nome ou algo diferente para esse clima, não? Mas é uma boa pergunta. Eu vou conversar com o professor no Chile a minha regresso. Interessante. Existem algumas literaturas que dizem, né, que pega parte da Europa e sul do Chile, de fato. Sim, sim. Há sim. essa inclusão. Isso, mas isso foi 20, 30 anos antes. Talvez valha aí. E agora eu creio que vai mudar o clima, câmbio climático é louco e tudo, não? Mas creio que vai ter que mudar. Não, eu toquei nesse ponto que a gente falou do marketing. Às vezes esses materiais que vêm com a ficha técnica, né? Principalmente os europeus, às vezes ele vem até com essa sugestão de harmonização, ele vem com a referência do país, né? Por exemplo, carne de caça, que a gente vê muito. Não é algo comum para nós brasileiros, né? Carne de caça. Então, às vezes, o vinho vem, o rótulo é todo modificado para chegar aqui, mas às vezes a ficha técnica pode vir também pensada para nós, né? Eu acho que isso é interessante. Referências do país onde você vai comercializar, né? A nossa harmonização, né? Sim. Né? Sauvignon Blanc, ficha técnica, então, Gonzalo, qual que é? Testado e aprovado hoje. Não, tá bem. Hay que caminhar, hay que mudar. Legal. Gente, agradeço demais esse bate-papo, né? Tocamos em alguns assuntos aí, falamos um pouco sobre a linha Mapu. Tem algo a acrescentar, Gonzalo? Algo que você gostaria? Somente que eu creio que o público do Brasil gosta muito de vinho, somente precisa pouco a pouco mais aprender ou atrever-se a coisas novas, sim? E para isso, bom, tem a Márcia, tem você, que vai mudar lá. Ontem, né, na linha que vocês criaram de degustação, não tinha Cabernet Sauvignon, olha só, e nem a Carmené. Que é a expectativa, às vezes, da pessoa, mas é também uma oportunidade da pessoa provar a País, a Carignan, que foram 2 uvas servidas e que eu acho que mais de 60% de quem estava ali talvez não conheciam. Não conhecia. E tomar um chardonnay tão limpo, tão focado, porque muitas vezes você olha para esse chardonnay, para quem teve a chance de tomar, exatamente, um chardonnay limpo. É essa a sensação que você tem desse chardonnay, um chardonnay muito limpo. E foi curioso o chardonnay do Maule também, porque toda vez que a gente pensa nas castas brancas, a gente vai para as regiões mais altas, né? E aí veio esse chardonnay ali, fruta madura, tinha um abacaxi gostoso, mas tudo no seu devido lugar, nada saturado, acidez gostosa, fresco, já fiz a propaganda do Chardonnay, Márcia. Já falo o preço agora para as pessoas e aonde encontrar. Vai encontrar na Vila Porto e dentro de 20 dias está aqui. Aí é só entrar em contato comigo, que essa é a parte fácil, né? Todo mundo salivando agora, querendo Chardonnay. Obrigada, gente. Não, obrigado a você por seu tempo e pela invitação. E obrigado por também nosso parceiro Vila Porto. E eu adoro o Brasil. É a próxima, hein? É a próxima. Ou em Chile, né? Ou em Chile, verdade. Já temos o roteiro. Exatamente. Já temos o roteiro. Obrigada, gente. Foi mais um podcast Entre Vinhos e Outros. Até a próxima.